Ouvi um pastor uma vez contar que ele caminhava pela rua quando viu uma pessoa caminhando em sua direção, usando aquelas camisetas com aqueles dizeres que começavam na frente e terminavam atrás. Na parte da frente estava escrito: bebia, não bebo mais. Fumava, não fumo mais. Frequentava baladas e não frequento mais. Aí tinha aqueles 3 pontinhos e o pastor logo imaginou: eu sei o que está escrito atrás. Ele disse que pensou que olharia para trás e estaria escrito: agora sou cristão, agora sou de Cristo. Mas para a surpresa do pastor, estava escrito bem grande: morri. O evangelho que tem sido pregado nos dias de hoje tem feito seguidores que não são influentes justamente por causa disso. Porque nós somos conhecidos pelo que deixamos de fazer e não pelo que passamos a produzir após o nosso encontro com Jesus. Graça e paz a todos. Pastor Wagner Mello aqui, estamos para mais um devocional, Café com Deus Pai comentado. E eu acredito que esse devocional ele vai despertar a sua alma como ele tem despertado a minha. Às vezes nós falamos que não somos capazes de fazer mal para ninguém, mas e o bem? Nós estamos fazendo para quem? Nós somos úteis aonde? Nós estamos envolvidos em qual projeto além do nosso? Qual vida foi edificada através do contato com as nossas vidas? Ser um seguidor de Cristo influente é ser alguém capaz de alterar os ambientes que frequenta. Paulo diz aqui em 1 Coríntios 11, siga o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Irmãos, aonde Jesus chegava, os ambientes eram alterados. Assim como o Pai enviou Jesus, Jesus disse assim: eu envio a vocês. Nós somos chamados a sermos seguidor de Cristo, mas para isso nós temos que alterar o mundo à nossa volta. Porque muitas vezes os seguidores de Cristo não têm alterado ambientes à sua volta. Porque muitos estão seguindo Jesus igual um jovem anônimo que aparece em Marcos capítulo 14, versículos 51 e 52, que diz: um jovem, coberto unicamente com um lençol, seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Esse jovem aqui não é uma estatística dentro da multidão apenas. Ele é um símbolo. Ele é um símbolo de pessoas que seguem a Jesus, mas sem um compromisso. A Bíblia nos mostra que o rapaz seguia Jesus. Ele se tornou um discípulo casual. Ele era um discípulo de improviso, seguia Jesus movido, pela curiosidade, mas não tinha uma aliança com ele. Mas isso não é seguir Jesus. Ser discípulo é mais do que ter emoções, é mais do que estar perto. Ser discípulo é fazer e manifestar a vontade de Deus em nossas vidas. O texto nos mostra que o lençol era a única cobertura que aquele jovem possuía. Era, portanto, ali um arranjo, uma proteção superficial. Não havia mais nada além daquilo que era aparente. Sabe aquela pessoa que foi tocada, se diz alcançada pelo Evangelho, aí dentro de algumas tradições evangélicas, tira o brinco, a maquiagem, não corta o cabelo, usa saia comprida, calça. Mudou o estereótipo, mudou do lado de fora. Mas a mudança da religião, ela arranha só a superficialidade. Agora, quando nós temos um encontro genuíno com Cristo, acontece o que acontecia no Antigo Testamento. A Bíblia diz que o tabernáculo era dividido em pátio santo e santíssimo. E o santíssimo lugar era onde habitava a Arca da Aliança. E de acordo com Êxodo capítulo 40, a Arca da Aliança era o primeiro móvel a ser colocado dentro do tabernáculo. O santíssimo lugar representa o interior do ser humano. Deus não trabalha em nós de fora para dentro, Deus trabalha em nós de dentro para fora. Quando somos realmente alcançados por uma graça genuína, a nossa mudança não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. Só que os seguidores de Jesus, os que querem seguir Jesus envolto em um lençol, é alguém que quer seguir a Jesus, mas não tem uma vida devocional consistente.
Quer seguir Jesus, mas não tem uma vida de oração regular. Quer seguir Jesus, mas não tem deleite nas coisas de Deus. Aproxima, olha, segue, mas não se compromete. Esse jovem que seguiu Jesus envolto de um lençol, ele é símbolo daqueles que preferem o que dá certo em lugar do que é certo. O moço do lençol fez exatamente isso. Não era certo sair de lençol, mas naquele momento deu certo. Era noite, como diz o ditado, à noite todos os gatos são pardos. Naquela época os homens usavam roupas compridas, o lençol enrolado no corpo. A noite parecia-se com a vestimenta de qualquer homem naquele momento. A escuridão estava favorecendo esse tipo de arranjo, de jeitinho. O moço raciocinou: como ninguém sabe, nem está vendo, então eu vou fazer. Só que aqui é a grande lição: nem sempre o que dá certo é certo. Davi viveu esse momento de fazer algo porque deu certo, achando que era certo. Ele disse: eu vou fugir para Gade, porque Saul não vai me alcançar lá. E aí a Bíblia diz que o que ele pensou realmente aconteceu. Quando Saul foi avisado que Davi estava na terra dos filisteus, Saul parou de perseguir Davi. Qual foi a ilusão que Davi teve? Deu certo, logo é certo. Mas você acha que Deus queria Davi convivendo e morando com os inimigos de Israel? Se você estudar a história ali, foi os momentos que Davi mais abriu mão dos valores que ele defendeu, porque ele fez aliança com o rei de Gade, e ele teve que mentir, teve que assassinar inocentes. Provavelmente é por causa desse período da vida de Davi, de 1 ano e meio, que vai terminar com ele, com os seus homens, atravessando o ribeiro de Besor. Provavelmente é por causa desse momento da vida dele, que ele é impossibilitado de construir o templo para Deus que ele desejou. Entenda, nem tudo o que está dando certo é certo. E se não é certo, ainda que esteja dando certo, deixe de fazer, porque esse é o papel de um seguidor influente. Não é viver de jeitinho, é viver de uma forma que manifeste a glória de Deus. Há um outro equívoco com a turma do lençol. É a fé com base em resultado. Deu certo para tal pessoa, então vamos fazer igual. Só que nós temos que entender que a experiência de um não é a de outro. Não é porque Deus fez algo em sua vida que vai fazer igual na minha. E isso é um dos motivos de ter gerado tanta frustração no meio do povo de Deus. Observe comigo essa história. Deus permitiu que Tiago fosse morto à espada e livrou a Pedro da prisão no mesmo contexto. Eles estavam presos juntos. Um morre e o outro é liberto. Paulo foi usado por Deus para curar muitas pessoas, mas ele mesmo não foi curado do espinho na carne. Nós temos que entender essa verdade, esse princípio. Uns honram a Deus pelo livramento da morte, outros vão honrá-lo a Deus pelo livramento através da morte. É Deus quem dá a vida, é Deus quem a tira. Olhe para Sadraque, Mesaque e Abednego, a declaração que eles fazem quando eles são ameaçados de ser lançados dentro da fornalha ardente. Eles dizem assim: se o nosso Deus a quem servirmos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da sua mão, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto a seus deuses, nem adoraremos a imagem de outro Deus que o Senhor levantou. Olha que declaração linda de fé. Eles estão sendo ameaçados, eles vão ser lançados na fornalha, mas eles dizem assim: Deus pode me livrar, mas se ele não me livrar, eu vou morrer adorando a ele. Então, a fé, Deus ele pode ser honrado pelo livramento que ele nos traz da morte, mas nós podemos honrá-lo a Deus através também da nossa morte. Porque muitos foram livrados da morte, mas quantos não caíram a fio da espada? Foram pisoteados por bois, foram devorados por feras, mas não negaram a Cristo. Mas eles só chegaram a esse nível de comunhão, esse nível de resiliência, porque eles eram um seguidor influente. A turma do lençol, irmãos e irmãs, é como o profeta Jonas. Eles são contraditórios. Eles dizem que temem o Deus do céu, mas estão andando na contramão da vontade de Deus. Dizem que creem em Deus, mas estão fazendo o contrário do que Deus lhe mandou. Então o Senhor está nos convidando hoje. Mude a história da sua vida para inspirar a vida de alguém.
Torne-se um referencial na vida de alguém. Entenda que, como cristãos que somos, as pessoas têm que olhar em nós e dizer assim: ali vai um homem, ali vai uma mulher de Deus. Compartilhe esse devocional para 2, 3 ou mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal, me ajude a atingir os primeiros 1000 inscritos aqui no canal. Já estamos chegando à marca de 600 inscritos. Vamos comigo, quem sabe até o final dessa semana nós podemos comemorar junto que chegamos aos 1000 inscritos, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço.